Shalom, queridos! Hoje, dia 2 de novembro do ano de 2023. E no nosso calendário judaico, nós estamos no dia 18 de Heshvan do ano 5784 a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez, no Compartilhando a Torá. E o nosso propósito é juntos estudarmos a porção da Torá, estudarmos a porção da Bíblia e no final trazermos algumas aplicações práticas para as nossas vidas espirituais. Sempre lembrando que toda exposição compartilhada aqui no Compartilhando a Torá sempre será contextualizado para a vida de um Benei Noach, isto é, um não-judeu que decidiu seguir a fé monoteísta com fundamentação judaica e orientação rabínica. E no final nós vamos trazer algumas aplicações práticas do shiur, do estudo da aula para as nossas vidas diárias. Como dizia o Rebbe de Lubavitch, depois de um bom estudo de Torá, nós precisamos refletir naquele conteúdo adquirido e transformá-lo em ações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então nós vamos ler a Parashá, vamos interpretar a Parashá, o texto da Parashá com o Rashi e no final trazermos algumas aplicações relevantes para a nossa vida espiritual. Queridos, a nossa Parashá, Vaierá, o termo hebraico que aparece aqui em Bereshit, capítulo 18, versículo 1, significa "e ele apareceu", uma referência do aparecimento de Hashem na vida de Avraham lá nos carvalhais de Mamre. Isso é bem nítido para nós quando nós lemos o versículo 1 da nossa Parashá, Gênesis capítulo 18, versículo 1. E a pergunta é esta: como inicia a nossa Parashá? Vamos ler aqui na Torá, Gênesis capítulo 18, versículo de número 1. Como inicia a nossa Parashá? Está escrito: Deus apareceu a ele, se referindo a Abraão, nas planícies de Mamre, enquanto estava sentado à entrada da tenda no mais quente do dia. Gênesis capítulo 18, versículo 1. Logo de início, queridos, nós percebemos no versículo de número 1 que a Parashá começa mostrando que Hashem está aparecendo a Avraham. E é importante nós enfatizarmos aqui que na trajetória de Abraão, nós que estamos estudando as parashiotes anteriores, nós percebemos que na trajetória de Avraham, o Eterno sempre está com ele, sempre está guiando Avraham em sua jornada. Então isso é uma observação, é importante nós fazermos aqui, que Hashem sempre está acompanhando nessa missão, nessa trajetória ali na terra de Canaã. E a Torá relata para nós, aqui no versículo de número 1, que Hashem, ele aparece, Deus aparece a Abraão, Vaierá, e ele apareceu. E como nós entendemos esse passuque, como nós entendemos o versículo 1 de Gênesis capítulo 18, verso 1? Eu gostaria de trazer aqui o Rashi para trazer mais explicação e mais luz em cima do versículo 1. O Rashi diz, de fato, quando nós lemos aqui o Gênesis capítulo 18, versículo 1, Vaierá, e apareceu. De fato, Hashem, ele apareceu a Avraham dentro do versículo 1. Isso é um fato. Então o Rashi, ele traz para nós agora alguns detalhes que vai jogar luz nesse passuque, nesse versículo. O Rashi diz que essa visita do Eterno a Avraham, ela ocorreu no terceiro dia da circuncisão de Abraão. E só lembrando, queridos, que o processo de recuperação da circuncisão,
ele é muito lento e também ele é doloroso. Então, podemos dizer, no comentário do Rashi, que o Abraão ele estava muito, mas muito debilitado devido a Brit Milá, devido à circuncisão. Então o Rashi diz que nesse momento, quando Deus ele apareceu a Abraão, Abraão estava no terceiro dia da recuperação da Brit Milá, da circuncisão. De fato, Abraão está se recuperando e ele está bem debilitado devido a Brit Milá. Muito bem, uma das coisas, para trazer mais luz ainda em cima desse versículo, uma das coisas que nós aprendemos pelo Midrash é que o Abraão, ele amava servir as pessoas. Abraão gostava de servir as pessoas. Porém, alguns dias foram se passando e não aparecia ninguém na casa de Abraão. Abraão fica triste, fica desesperado, até porque nós que estudamos aqui a Torá e os comentaristas da Torá, nós aprendemos que o Abraão ele gostava de convidar as pessoas para uma boa refeição e pós a refeição o Abraão ele começava a explicar quem era Hashem, quem era Deus, os seus atributos. Enfim, Abraão ele era um divulgador do monoteísmo, crença em um único Deus. Porém, nós aprendemos pelo Midrash que alguns dias se passaram e nenhuma alma aparecia na casa de Abraão para ele oferecer uma boa refeição e posteriormente dar o ensinamento da Torá. Então fala o Midrash que o Abraão, ele chama o seu servo Eliezer e diz para ele: Eliezer, ande aqui ao redor e encontre pessoas para eu servir refeições a essas pessoas e falar de Deus para essas pessoas. Então Eliezer, ele vai, diz o Midrash, ele anda ali na redondeza e infelizmente, para piorar aí a tristeza, no bom sentido de Abraão, o Eliezer ele não encontra ninguém para ir até a casa de Abraão, receber ali uma refeição e posteriormente o ensinamento da Torá. Então o Abraão ele fica muito triste, porque o Eliezer não consegue encontrar ninguém e porque ninguém aparece ali na casa de Abraão para ser servido por uma refeição e receber o ensinamento da Torá. Então o Rashi diz para nós aqui entendermos o versículo 1 de forma bem nítida, o Rashi diz para nós então que Abraão está no terceiro dia da circuncisão. Esse é um ponto. Um outro ponto, o Abraão estava debilitado e também o Midrash aponta para nós que ninguém nesse interim apareceu na casa de Abraão e nem Eliezer conseguiu encontrar uma alma penada para ir na casa de Abraão e receber uma refeição e as instruções da Torá. Então, de fato, Abraão está doente, debilitado devido a Brit Milá. Ele está triste porque não aparece visitantes naquela redondeza e ele não pode falar sobre Hashem para as pessoas. Então ele está triste. Isso é um fato que nós aprendemos tanto com Rashi como o Midrash. Então, o Eterno diz: eu mesmo, já que Abraão está debilitado, triste, eu mesmo vou visitar Abraão, já que ele está triste e doente. E o Midrash diz que Hashem disse: vou enviar também 3 anjos em forma de homem para ele praticar a hospitalidade e ser curado. Então nós temos esse contexto do versículo 1, porque o versículo 1 diz que Hashem, Deus, apareceu a Abraão. E o Midrash, o Rashi, ele traz para nós esses detalhes. O Rashi diz, repito, que Abraão está na fase de recuperação da Brit Milá, da circuncisão. E Gênesis 18, versículo 1, quando Deus apareceu a Abraão, ele estava
doente, se recuperando da circuncisão e no terceiro dia. E também, de acordo com o Midrash, Abraão está triste porque não chegava nenhuma alma na casa dele para ele servir uma refeição e posteriormente dar um ensinamento da Torá para essas pessoas. Então, de fato, Abraão está triste, Abraão está debilitado, está se recuperando da circuncisão. E é dentro desse contexto que Hashem, que Deus, ele aparece a Abraão. E continuando aqui dentro do versículo 1, porque o versículo 1 aqui tem muitos detalhes para nós conversarmos. Queridos, lembrando que nós estamos ainda na parte da explicação do versículo. Então, de acordo com o versículo 1, onde Deus apareceu a Abraão? Neste exato momento, Deus está com Abraão. E a pergunta é: onde Hashem apareceu? A Torá diz aqui, dentro do versículo 1, as seguintes palavras: Deus apareceu a ele nas planícies de Manre. Então nós temos aqui um local geográfico onde Hashem apareceu a Abraão, nas planícies de Manre. E aí surge uma pergunta: por que Deus apareceu exatamente nesse lugar? Por que Hashem ele apareceu em Manre? Quem é Manre? Quem foi Manre? E o Midrash explica para nós essa parte do versículo 1. O Manre, de acordo com o Midrash, ele foi um amigo de Abraão que aconselhou Abraão cumprir a mitzvah, cumprir a ordenança de Hashem sobre a circuncisão. Então o Midrash fala para nós que o Abraão, quando Hashem pediu para ele fazer a Brit Milá, quando Hashem pediu para Abraão fazer a circuncisão, o Midrash fala que o Abraão ele foi se consultar com vários amigos. E alguns dos amigos de Abraão disse a ele: olha, pela sua idade, pela sua saúde, não é aconselhável você fazer a Brit. Mas o Midrash diz que Abraão ele vai conversar com Manre, o seu amigo, e o Manre disse para ele: se Hashem te pediu, Abraão, essa mitzvah, esse mandamento, você deve ir. E sendo assim, o Manre, ele foi o único, queridos, a aconselhar o Abraão de modo positivo. Portanto, diz um comentário do Humash que Hashem apareceu justamente nas planícies de Manre para honrá-lo pelo fato dele ter incentivado a Abraão praticar a mitzvah, cumprir o mandamento que Hashem pedira para Abraão. Então nós temos essa explicação do porquê Deus apareceu nas planícies de Manre. Então o versículo 1 agora, ele começa a ficar um pouco claro para nós. Deus apareceu a Abraão, e nós já sabemos que Hashem apareceu a Abraão quando ele estava no terceiro dia da circuncisão, isto é, se recuperando da Brit. Hashem aparece a Abraão em um momento que ele está triste, porque nenhum visitante aparece na casa dele, e o local exato onde Hashem apareceu foi nos carvalhais de Manre, e a explicação que nós temos desse local geográfico, diz o Midrash que Hashem apareceu lá para retribuir, honrar Manre, que ajudou Abraão a cumprir a mitzvah, dando todo incentivo para ele avançar no cumprimento daquilo que Hashem lhe havia pedido. Quando Deus apareceu a Abraão, dentro ainda do versículo 1, a pergunta que nós precisamos responder é essa: onde Abraão estava? O versículo 1 também nos traz essa resposta. De acordo com o versículo 1, a Torá diz que Abraão estava sentado na entrada da tenda. Gênesis 18, versículo 1. E a Torá também traz alguns detalhes para nós, que era um dia muito quente. Gênesis 18, versículo 1.
E aí a pergunta que surge: estes sinais, Abraão sentado na entrada da tenda, era um dia muito quente, daqui nós podemos tirar algumas lições e explicações? Sem sombra de dúvida. O Humash, um comentarista do Humash, diz para nós sobre esse termo, muito quente. Diz o Humash que Deus, ele fizera o calor do dia ficar muito intenso, de modo que ninguém se aventurasse a sair pelas estradas, dando assim a possibilidade de Abraão se recuperar da Brit Milá. Olha que interessante. De fato, Gênesis 18, versículo 1, Deus, ele apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre. Abraão estava sentado respondendo a pergunta na entrada da tenda e era um dia muito quente. Então, um comentário do Humash traz para nós que Deus, ele fez esses dias ficarem muito quentes. Por quê? Justamente para privar Abraão. O dia muito quente naquela região impossibilitava os viajantes caminhar em dias muito quentes. Então, a gente percebe que Hashem está controlando o universo, está controlando o sol, está controlando as nuvens, e tudo isso por amor a Abraão, porque Abraão estava em recuperação da Brit Milá, da circuncisão. E esse comentário do Humash traz para nós essas informações, que Deus, de fato, fez aqueles dias ficarem muito quentes. Tudo isso por amor a Abraão. Olha que interessante esse comentário do Humash. Nós sabemos, pensando agora na cirurgia de Abraão, nós sabemos que quem sofre um corte e perde muito sangue, perde sangue, acaba sentindo reações fisiológicas no seu corpo, como por exemplo, calafrios. No caso de Abraão, nesse texto aqui, nós temos alguns fatores que de fato estava afetando a fisiologia de Abraão. Primeiro, o Abraão, ele já estava numa idade avançada. Ele estava fraco e ele sentia frio. Então é por isso que ele sentou na entrada da tenda e no calor do sol. A ideia era se recuperar mais rápido. Então nós percebemos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus permitiu o calor do dia, como diz aqui o versículo 1, tudo isso pensando em Abraão, pensando na recuperação de Abraão. E fica bem claro para nós que Hashem, ele está cuidando de Abraão. Até esse momento, Abraão está na presença de Hashem. Muito interessante esses comentários, porque traz uma luz para nós em cima do versículo 1. Então, só para nós fecharmos aqui esse tópico. Ponto 1. Hashem apareceu a Abraão. E de acordo com Rashi, Abraão está no terceiro dia da circuncisão. Isto é, ele está debilitado, ele está fraco, ele está triste, porque nenhuma alma aparece ali na casa dele para ele servir as pessoas com uma boa refeição e posteriormente compartilhar a Torá. Então Abraão está doente, triste e não consegue fazer aquilo que mais ama, que é falar de Hashem para as pessoas. Então Deus, ele aparece a Abraão em um momento como esse, em um momento de tristeza, em um momento de dor, em um momento de recuperação, nos carvalhais de Manre, para honrar Manre, que foi um grande amigo de Abraão e incentivador para Abraão cumprir a mitzvah da Brit Milá, da circuncisão. E Hashem aparece a Abraão, de acordo com Gênesis 18, versículo 1, em um dia muito quente. E nós aprendemos pelo Midrash que Deus, que Hashem,
que administra todas as coisas, o sol, a lua, as estrelas, a terra, com o seu poder, Hashem fez com que exatamente esses dias ficassem quentes, e tudo isso para o bem-estar de Abraão. São essas informações que o Midrash traz para nós, explicando e trazendo luz em Gênesis capítulo 18, versículo 1. Então, na nossa continuidade do shiur, surge a pergunta: qual foi o propósito, queridos, de Deus, de Hashem, aparecer a Abraão aqui em Gênesis 18, versículo 1? Por que Deus, ele apareceu a Abraão? Nós temos uma pergunta agora para respondermos. Por que Deus, ele apareceu a Abraão em Gênesis 18, versículo 1? Primeiro motivo, de acordo com os comentários judaicos, o primeiro motivo, Hashem apareceu a Abraão para restaurar a sua saúde. De acordo com o Midrash, como nós já aprendemos, Hashem, ele visita Abraão, Deus visita Abraão, que estava se recuperando de uma cirurgia da Brit Milá, da circuncisão. Então, um dos propósitos de Deus visitar Abraão foi acelerar a sua recuperação e aliviar a grande dor que Abraão estava sentindo. O comentarista da Torá, Abarbanel, comentando essa paraxá, ele diz que Hashem, ele mandou 3 anjos aqui no capítulo 18 de Bereshit. O primeiro anjo foi o Rafael, para curar o Abraão. O segundo anjo foi Michael, para dar o recado para Sara, que Sara iria ter um filho depois de 1 ano. E o terceiro anjo que aparece aqui nessa paraxá é o Graviel, que veio para destruir Sodoma, como nós vamos ler posteriormente nessa paraxá. Mas, pegando essa ideia que Hashem, ele veio visitar o Abraão para restaurar a sua saúde, o comentarista Abarbanel, ele diz que o anjo Rafael, veio para curar o Abraão, batendo assim essa argumentação, essa exposição, essa explicação do Rashi e do Midrash. Então Rafael, um dos 3 anjos, veio de fato para curar o Abraão. Quando esses anjos, de acordo com o texto de Gênesis capítulo 18, quando esses anjos eles chegaram, o Abraão, de acordo com o comentarista do Rumash, ele sentiu uma energia no seu corpo e ele foi curado na hora. Então olha que interessante, essa visita de Deus tinha um propósito: restaurar a saúde de Abraão. Deus aparece a ele para visitar um doente, para visitar um enfermo, já que Abraão estava doente, e Hashem envia 3 anjos disfarçados de homem, e um dos anjos era o Rafael, que veio na terra com um propósito de curar Abraão. Então o Rumash diz para nós que quando esses 3 anjos chegaram ali próximo à casa de Abraão, Abraão sentiu uma energia no seu corpo e ele foi curado na hora. Hashem é maravilhoso, Hashem se preocupa com os seus tzadikim, na ocasião aqui Abraão, em Gênesis capítulo de número 18. E aí, queridos, é uma das lições que nós já podemos aprender aqui, é que nós devemos ser gratos por Hashem no nosso dia a dia, porque Hashem, ele está preocupado com nós. Hashem, ele cuida de nós, e nós devemos, de fato, confiar em Hashem todos os dias. Quando nós abrimos os nossos olhos, ainda na cama, quando acordamos de manhã, nós precisamos ser muito grato a Hashem por ele ter nos dado mais um dia de vida para cumprirmos a nossa missão. Quando nós abrimos os nossos olhos ainda na cama, significa que nós ganhamos um grande presente de Deus. Nós ganhamos mais um dia de vida.
para cumprir Torá, para cumprir os mandamentos de Deus, para cumprir a Bíblia, para trazer coisas boas para a face dessa terra. Então é por isso que nós, todos os dias, ainda deitado na cama, nós fazemos o Modé Ani. Temos uma prece no nosso Sidur Ben-Noa que diz: Modé Ani lefaneha melech rai vekayam sheherizarta bi nishimati behemilá rabá emunaterra, que significa: agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido minha alma dentro de mim. Grande é a tua confiança. Então, sempre que nós abrimos os nossos olhos, ainda deitados na cama, isso significa o quê? Que Deus nos deu mais um presente, mais um dia de vida. Deus, Hashem, nos deu saúde. E da mesma forma que Hashem, ele deu saúde para Avraham nessa paraxá, sempre quando nós acordamos, uma das reflexões que nós fazendo aqui a prece do Modé Ani lefaneha, significa que Deus está cuidando também de nós. Deus está nos dando saúde para sermos como Avraham, um grande divulgador do monoteísmo, crença em um único Deus. Então nós aprendemos aqui que um dos propósitos da visita de Hashem, da visita de Deus para Abraão, foi restaurar a sua saúde. E Deus também cuida de nós. Como eu disse, ao abrirmos os nossos olhos, ainda deitados em nossas camas, nós fazemos a prece do Modé Ani, onde nós agradecemos a Deus por mais um dia de vida, agradecemos a Deus pela nossa saúde. E também dentro do nosso Sidur Ben-Noa, assim que nós iniciamos as bênçãos matinais, nós temos uma prece que nós realmente bendizemos a Hashem, bendizemos a Deus pelo fato dele cuidar da nossa saúde. E a prece diz o seguinte: Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do universo, que formou o homem com sabedoria e nele criou orifícios e orifícios, cavidades e cavidades, está revelado e sabido perante o trono de tua glória, que se um deles for bloqueado ou se um deles for aberto, não será possível sobreviver nem mesmo por um curto espaço de tempo. Bendito és tu, Hashem, que cura toda a carne e faz maravilhas. O que nós aprendemos com essa preces que nós fazemos todos os dias de manhã? Que Deus, que Hashem é aquele que cura, Hashem é aquele que cuida, Deus é aquele que restaura a saúde, tanto do Ish, do homem, como da Ishá, da mulher. Então, quando nós olhamos para a paraxá Vaierá e apareceu, um dos propósitos de Deus visitar Avraham e enviar 3 anjos, um dos propósitos, de acordo com Rashi, Midrash e o comentário judaico, é que Deus veio e preparou todo esse ambiente para restaurar a saúde de Avraham. Então nós também daqui aprendemos que precisamos ser gratos a Deus. Precisamos acordar, ainda deitado na cama, fazermos o Modé Ani. E o Modé Ani traz essa ideia para nós, que Deus confia em nós, que Deus nos deu mais um dia de vida, que Hashem nos deu saúde para nós cumprirmos a nossa missão na face da terra, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia e de acordo com a Torá. E temos aqui no nosso Sidur uma prece, uma oração, uma bênção na parte da manhã que nós fazemos, onde nós dizemos: Bendito és tu, Hashem, que cura toda a carne e faz maravilhas. O Deus de Israel é um Deus que faz maravilhas. É um Deus que cura, é um Deus que restaura a nossa saúde. Baruch Hashem por isso. E até o momento, eu entro agora um pouco na parte das aplicações, porque quando nós lemos aqui o versículo 1, nós aprendemos coisas preciosas. Nós aprendemos que Deus, ele visitou Abraão para curá-lo. Se reparar,
Nesse texto, o próprio Deus está visitando Abraão. E o que isso significa na prática? Que lições nós podemos aprender para as nossas vidas? Que modelo nós aprendemos com a Parashat de Vaierá? Daqui aprendemos que precisamos visitar os doentes, precisamos nos preocupar com as pessoas, porque o próprio Deus, ele visitou Abraão quando Abraão estava enfermo. E aqui nós aprendemos que precisamos visitar aqueles que precisam de ajuda. Os nossos sábios dizem que quando nós realizarmos uma visita para um doente, nós precisamos de 3 coisas. Alma, porque ao chegarmos ali na casa daquele parente, daquele amigo ou daquela pessoa que está enfermo, nós precisamos ter compaixão dessa pessoa e clamarmos a Deus para que Hashem cure esta pessoa. Então, em uma visita, de acordo com os sábios, nós precisamos colocar alma na nossa visita. Número 2, quando visitarmos um enfermo, nós precisamos colocar corpo nessa visita. Mas em que sentido colocar corpo? Por exemplo, se você ao visitar um doente, perceber que ele precisa tomar um banho ou se alimentar, você pode ajudá-lo com o seu corpo. Então é por isso que os sábios dizem que ao fazermos uma visita para um enfermo, nós precisamos de alma, precisamos de corpo e número 3, dinheiro no bolso. É isso mesmo, dinheiro no bolso. Podemos fazer uma tzedakah, porque você pode visitar um enfermo ou uma pessoa debilitada, tudo bem. Você pode colocar alma, fazendo ali uma prece, fazendo uma recitação do Terrilim, uma citação dos Salmos, para que Hashem cure o enfermo. Você pode até ajudar essa pessoa ali a tomar um banho ou tomar um sol, né? Como aqui a Parashá, ela traz a ideia de Abraão tomar um sol para acelerar a sua recuperação. Porém, vai ter situações que você precisa colocar a mão no bolso, isto é, dar uma tzedakah, ajudar a pessoa em uma demanda. Então os sábios, eles trazem para nós esse ensinamento. Quando visitar uma pessoa, alma, corpo e dinheiro. E se tem uma lei que nós aprendemos com essa argumentação, é a lei da tzedakah, que são atos de bondade. Então nós aprendemos várias lições aqui ao estudarmos essa parashá. E já na parte aqui também de aplicação, uma outra lição que nós aprendemos é que precisamos ter a transparência espiritual de Abraão. Isto é, quando nós percebemos do porquê o Abraão está doente e debilitado, foi porque ele se sujeitou ao mandamento de Deus, fazendo a circuncisão na sua própria carne. Isto é, Abraão, ele se diminuiu, sofreu no seu corpo para cumprir o mandamento de Hashem. Segundo Abarbanel, um dos comentaristas da Torá, temos um propósito adicional nessa visita. Então o Abarbanel ele vai trazer para nós. Deus iria transmitir a Abraão o quanto ele, Hashem, estava contente com as atitudes de Abraão. Isto é, Deus estava contente por Abraão ter realizado a circuncisão. Então o Abarbanel ele traz aqui uma outra visão do porquê Hashem se manifestou a Abraão, apareceu a Abraão, Vaierá. Então o Abarbanel ele está trazendo para nós aqui que Deus, que Hashem, ele ficou tão contente com Abraão pelo fato do Abraão ter cumprido a mitzvah da Brit Milá, da circuncisão, que Deus apareceu a ele. Então o Abarbanel ele traz para nós essa reflexão, que Deus, nas palavras dele, Deus estava contente com as atitudes de Abraão. Deus estava contente por Abraão ter realizado a circuncisão. O que
que nós estamos aprendendo aqui, queridos? Primeiro, que Abraão, ele cumpriu a mitzvah. E Deus, Hashem, ficou contente com Abraão. E de acordo com o Abarbanel, como acabamos de ler agora, essa alegria de Deus é comparado ao término da construção do tabernáculo, pois assim está escrito em Vaikra, Levítico capítulo 9, verso 23. E Moshe e Aaron vieram para a tenda da reunião e saíram e abençoaram o povo, e a glória do Eterno apareceu a todo o povo. O que Abarbanel está trazendo para nós? O que ele está dizendo para nós? Que Deus, ele foi visitar o Abraão. Deus estava muito contente com Abraão pelo fato dele ter cumprido a mitzvah da circuncisão da Brit Milá. Então Deus estava tão contente com Abraão e apareceu a ele. E aí, o Abarbanel, ele diz que, já que Deus está contente com Abraão, e por isso apareceu a ele, pelo fato de Abraão cumprir o mandamento, a mitzvah da circuncisão, o Abarbanel, ele compara essa alegria que Deus sentiu, e por isso apareceu Abraão, com a construção do tabernáculo. Porque depois que Moisés e Arão contribuíram também na conclusão do tabernáculo, diz o livro de Levítico, e Moshe e Arão vieram para a tenda da reunião e saíram e abençoaram o povo, e a glória do Eterno apareceu, vairá a todo o povo. Então, Abraão agradou a Deus, Hashem apareceu. Os Benei Israel, inclusive Moshe e Arão, eles concluíram a construção do tabernáculo e apareceu o Eterno a todo o povo. Então, o cumprimento da Torá, a obediência da Torá, nos aproxima mais de Hashem. Então, essa é uma outra reflexão que Abarbanel ele traz comentando essa porção da Torá. E pegando um gancho nessa interpretação de Abarbanel, aqui a revelação de Deus para Abraão ocorreu em um nível fundamental, superior do que suas aparições anteriores. Ao circuncidar-se para atender o mandamento de Deus, então repare, o Abraão ele se submete para cumprir o mandamento de Hashem. Abraão se tornou o primeiro ser humano a entregar sua individualidade por completo a ele. Você começa a imaginar agora o peso que era para Abraão praticar a circuncisão. Midrash fala, nós aprendemos aqui, que Abraão foi consultar amigos. E só o Manre deu um incentivo para ele executar essa mitzvah. Então, de acordo com esse comentário, o Abraão ele se tornou o primeiro ser humano a entregar sua individualidade por completo a Deus. Agora, Abraão conseguia vivenciar a Deus diretamente, sem interferência do ego. É isso que nós aprendemos aqui. Foi assim que a circuncisão de Abraão abriu o caminho para a entrega da Torá, quando tal transparência, anulação do ego, se tornou a marca registrada da existência judaica. Isso significa, já trazendo uma aplicação para nós, que ao aceitar a Torá de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, e nos comprometermos a viver de acordo com a sua visão, podemos remover todas as barreiras que se interpõem entre Ele, Deus, e nós. Por sua vez, isto permite que Deus se revele em nossas vidas de formas cada vez mais tangíveis. Então essa é uma outra visão que Abarbanel traz para nós sobre o aparecimento de Hashem a Abraão.
Então, trazendo aqui um resumo geral desse shiur, nós aprendemos aqui que, de fato, Deus, ele visita Abraão. Isso é um fato, porque o versículo 1 diz, e apareceu a Abraão. Nós aprendemos que Deus visita Abraão para curá-lo, para restaurá-lo. Isso é bem nítido para nós, porque nós lemos aqui. E um outro ponto que nós percebemos aqui nessa paraxá é que Deus, de acordo com Abarbanel, apareceu a Abraão porque Abraão ele cumpriu a mitzvah da Brit Milá, da circuncisão. Deus apareceu a Abraão nesse sentido. Então a grande lição que nós aprendemos aqui, queridos, e que nós podemos sintetizar em poucas palavras, a lição é esta: quanto mais nós nos submetemos a Deus, claro, nós que não somos judeus e não precisamos fazer a Brit Milá, nós, Benei Noach, podemos aprender com essa paraxá que quanto mais nós nos submetermos às orientações da Torá, para nós, Benei Noach, as 7 leis, quanto mais nós nos submetermos à vontade de Deus, à Torá, nós vamos ter o privilégio que Hashem se manifeste em nossas vidas de forma mais tangíveis. Essa é a lição para nós. Deus, ele deseja que nós cumprimos os seus mandamentos. Na ocasião, repito, nós que não somos judeus, mas seguimos o judaísmo na configuração noética. Hashem deseja que nós guardemos os 7 mandamentos: não praticar idolatria, adorar somente a Deus, sem nenhum intermediário, somente a Ele, não blasfemar contra o nome dEle, não assassinar, não roubar, honrar a sua família, praticar atos de justiça e não maltratar os animais. Quando nós, como um Benei Noach, nos submetemos, analogicamente falando, a essa circuncisão, sem sombra de dúvida, nós estamos removendo as barreiras que acontecem entre nós e Deus. E isso permite, com essa obediência da Torá para os Benei Noach, que Deus se revele em nossas vidas de forma mais tangível. Então, que nós possamos refletir nessas lições. Abraão obedeceu a Deus. De fato, ele teve dores no seu corpo, ele sofreu por isso. Muitas vezes nós obedecemos os mandamentos de Deus. Temos algumas retaliações, temos algumas críticas, porém, vale a pena, porque Hashem está caminhando conosco. E quando nós cumprimos as ordenanças de Deus, nós, de fato, estamos trazendo a consciência de Deus, a presença de Deus para essa terra, que é o propósito da criação. Fazermos desse mundo inferior a morada de Deus. Baruch Hashem, e que você possa refletir nesse shiur.